E aí a questão, né, gente? Possivelmente também teve outras pessoas que sofreram agressão ou estupro dessa mesma forma. Gente que sofreu de forma acordada, mesmo acordado, de forma violenta, foi espancado por eles, fizeram mal para prestar falso testemunho, para mudar a delação. Teve gente que sofreu estupro desacordado porque eles queriam botar um agressor para fazer foto e dizer que se relacionava. Teve gente que eles inventaram que se relacionava comigo. Eu tenho receio, até se eles fizeram alguma coisa para fazer alguma foto minha junto com essa pessoa e dizer que a gente tinha algo, né? Nunca tive. As pessoas que denunciaram, por exemplo, eles, como Ludmila Ficina, eu nunca me envolvi com essa pessoa. Nem quando ela era casada ou quando não era. Nem outras políticas de Alagoinhas, nada. Eu nunca tive envolvimento com político. Envolvimento sexual, afetivo desse tipo, não. Afetivo, namoro, etc. Não. Aí o que eu quero deixar claro para vocês. Eu não sei nem quanto tipo de prova absurda e perversa que eles estão anexando nesses processos anteriores que existe anexado. Mas não duvide que tenha isso aí. Gente desacordada do meu lado, eu desacordado, drogado por eles fazendo foto, ou botando um homem abraçado, ou fingindo que tá fazendo carinho em mim, do meu lado fazendo vídeo dizendo que eu estou me relacionando afetivamente. Até estimulação corporal, né? Em cima de órgãos genitais para a pessoa parecer que está gozando ou excitada com o cara. Eles, pelo visto, manipulam e criam. Porque é um corpo fisiológico. A pessoa estando acordada ou dormindo, o corpo fisiológico, a parte fisiológica, ela reage a estimulações, independente de quem seja. Só para vocês terem noção. Eles estão, pelo visto, inventando no processo que eu estava me relacionando com eles e de forma excitada, gostando de homens ou tendo algo. Que eles não devem ir para a cadeia por causa disso e que no ambiente de trabalho eu falo com algum deles normalmente. Compreenderam a gravidade, gente? Como é uma lógica perversa, em momento nenhum essas pessoas, esse cidadão ou seus filhos, tiveram a nobreza, a hombridade, a humildade, a humanidade de reconhecer que violentaram um ser humano. Olha, eu te fiz mal. Gostaria de pedir perdão, desculpa, pagar como reparação ou de reparar isso de uma forma verbal, espontânea, etc. Nunca. O que eles fizeram de forma perversa foi denegrir a imagem ou o nome de um ser humano, buscar sujar, acusar, aproveitar dos cargos públicos e políticos que ocupavam de poder para influenciar outros órgãos a criar provas falsas contra mim. Olha, eu soube até que ele e os filhos deles não podiam se candidatar a político ou a presidente. Teve gente que expressou isso. E eu me pergunto como é que o filho dele está dizendo que vai sair presidente do país, é candidato a presidente. Se lá fora teve ações que eles perderam ou ficaram até impossibilitados de fazer isso, até isso aqui se resolver, devido à quantidade de provas falsas anexadas em processo. Gente, até onde eu sei, a Polícia Federal no Brasil, né, está totalmente, vamos dizer assim, com a imagem queimada por causa da gestão do país, do período desse cara. Foi tantas provas falsas que eles anexaram no processo dos Estados Unidos que perante aquele país, os americanos, eles não têm credibilidade nenhuma para prender ninguém, nem solicitar prisão. De criar dados falsos na Receita Federal sobre mim, de ter declaração de imposto de renda, dizendo que foi a advogada minha que fez. Uma advogada de quadrilha chamada Alicia Silva, ou Ayla Silva, e outros que tentam fingir que é meu advogado, dizendo que é advogado de deficiente ou incapaz. E a polícia, os corruptos, comungando com eles, junto com os advogados do Jair Bolsonaro e o Renan Bolsonaro, e essa lei se movimentando para dizer até que eu tenho declaração de imposto de renda, ou fazer, dizer que eu sou nego imposto ou recebo dinheiro desviado de prefeitura, de órgãos públicos, alegar que eu sou deficiente
desviar indenizações que eu tenho a receber, alegando que tem alguém para se responsabilizar ou administrar aquilo. Gente, é grave. Então, assim, eles lá fora não têm credibilidade nenhuma enquanto instituição. Perdeu o poder até no sentido de solicitar uma prisão jurídico ou científico, forense, o que for, porque foram tantas provas falsas que eles anexaram. Eles não vão prender político nenhum no Brasil. Nem a mim, nem outro político. Olha, quando esse processo se abrir, o Brasil acho que vai se desestruturar. E qualquer político que eles processem, a Polícia Federal diga que tem prova, vai recorrer. Ou usando jurisprudência, ou usando os dados desse processo, né, relacionado ao meu nome, para dizer. A Polícia Federal, no caso desse menino, teve coragem, né? Teve tal capacidade de manipular provas, até dentro da plataforma da Receita Federal do país, ou de criar CPF falso em nome dele, o passaporte falso, e ofertar lá fora um passaporte como se fosse ele que tirou, um CPF como se fosse o dele, RG como se fosse ele que tirou. Fez tantas provas falsas, tanta manipulação. Como é que agora eles querem me processar? Quem é que vai acreditar que a prova que a polícia está apresentando sobre tal político é verdade? Depois de tantas provas falsas criadas contra mim. Eu acho que é isso. Até mesmo para efetivar minha prisão ou algo do tipo, eles precisam ganhar um processo. Ou lá fora eu conseguir algum tipo de autorização. Porque até a Polícia Federal perdeu para mim por causa disso. Corruptos recorrendo, acusando, processando para se livrar da cadeia e livrar Jair Messias Bolsonaro da cadeia por causa disso aqui. Só para vocês terem uma noção. E aí que fica mais grave, né? Agora que é um ano de eleições, como eu queria que compreendessem, seja o país a qual fosse que eles recorreram, que isso se abrisse desde agora. Eu fosse notificada de tudo ouvido, porque eu queria estar bem longe do Brasil quando chegasse esse período de eleições. Mas eles estão armando alguma para esse ano, não tenha dúvida. Porque o pai precisa se fingir de vítima. É um vitimismo, coitadismo, que agora ele desenvolve tudo quanto é tipo de doença para não ficar dentro da cadeia ou processar os ministros de justiça. O ministro se sentir até obrigado, porque parece uma obrigação, algo imposto, a ter que colocar ele para fora da cadeia para fazer tratamento de saúde. Sendo que até a prisão, o local que ele está, é melhor do que a casa de muitos brasileiros que às vezes só tem um cômodo na casa. Cara, tem de tudo lá dentro, pelo visto até ar-condicionado e TV. Quem é que tem ar-condicionado e TV dentro da prisão no Brasil, gente? E ele ainda não quis ficar lá dentro ou foram recorrer para ele sair. Olha o golpe que vai acontecer dentro desses 3 meses. Com certeza eles vão aprontar alguma, tentar recorrer, tentar inventar que eu estou me relacionando com o homem ou que eu sou louco, tentar acusar ministros, fazer impeachment de ministros, tentar acusar políticos fora do país que eles precisam incriminar para não ser preso por causa dessa tecnologia. Alguém precisa responder e ser preso por isso aqui. Então eles têm que incriminar alguém lá fora e aqui também. Espero que vai acontecer de inferno, vamos dizer assim, durante esses 90 dias, que esse indivíduo esteja fora da cadeia, porque ele consegue ajuda até de policiais corruptos ao redor dele para fazer monitoramento das vítimas e acessar dispositivo. Ninguém se engane que ele saiu da cadeia à toa para se tratar. Não se demanda de investigação, processo ou alguma coisa ruim que eles vão assim, tentando formular e fazer. É só o que ficou claro. Eu acredito que até os ministros do judiciário deviam ter acesso ao relatório dos psicólogos ou psicólogas de outro país que fez parte de algum tipo de avaliação ou procedimento lá fora, sobre o que tem a dizer sobre esse homem e os filhos dele. Que, com certeza, ele é um tipo de pessoa que não podia estar fora da cadeia. Nesse tipo de caso aí de psicopata e sociopata é que existe pena de morte em outro país. De estuprador em série.
Nem fora da cadeia esse indivíduo poderia estar nem acessando o dispositivo, mas recebeu uma prisão humanitária, procurou desenvolver uma doença premeditadamente para sair da cadeia. E é assim que esse homem pretende ficar todo semestre, procurando algum meio de sair da cadeia. Esperando um dos filhos ganhar ou alguém do partido dele, que apoia a insanidade dele, né, ganhar, ocupar um cargo de presidência para aplicar outro golpe no país, ou antes desses 90 dias acabar, ocorreu algum golpe por aqui. E o filho dele junto, tentando se eleger. Agora eu acredito que o Brasil já tem noção com que tipo de gente é que está lidando, né? Com gente que não se importa com outro ser humano, que não tem empatia, que não sabe reconhecer os seus erros ou que violentou alguém, que quer destruir a vida até da pessoa que violentou, difamar, caluniar e ainda dizer que exige que a pessoa mude o discurso que apresenta sobre ele ou que peça desculpa porque ele não aceita, não tolera, não aguenta o fato de que a sociedade sabe quem ele é, ou como ele se comporta. Que a sociedade descobriu quem ele é, não porque ele quis mostrar. A sociedade descobriu a parte que ele não queria mostrar. A sociedade tem descoberto a parte que os filhos dele não quer mostrar, mas vai descobrir também. Porque se duvidar, os filhos fizeram parte de estupro ou agressão contra mim, alguns em algum momento. Nunca me relacionei com nenhum dos filhos dele, nem com políticos, mas se tem vídeo disso, porque com certeza aquele cara vinha escondido para Lagoinhas, praticar agressão, praticar estupro. Quem era o grupo de confiança dele que vinha com ele, escondendo ele ou trazendo de madrugada? Os filhos possivelmente são pessoas de confiança dele para acompanhar. Duvida que essa natureza agressiva, esse comportamento agressivo tenha ocorrido lá dentro com um dos filhos dele participando? Eu não duvido. Eu só quero que o processo se abra para isso ser, vamos dizer assim, esclarecido o mais breve possível e cada um responder pelos seus crimes, pelos seus atos, né? Deve ser por isso que o filho dele necessita tanto sair a candidato à presidência, quem sabe até para escapar da cadeia ou fazer tipo com a reconstituição ou se fazer de vítima que nem o pai fez, dizendo, alegando que sofreu um golpe, que teria se relacionado supostamente com uma pessoa, né, e a pessoa está tentando mentir. É só que eu quero que se esclareça. Quais deles fizeram parte de tal ato, tal comportamento, o que ocorreu, quero ter acesso aos vídeos. Espero que o judiciário, o sistema de justiça americano, tenha a noção de que precisa abrir esse processo o mais rápido possível. Porque além de pessoas estarem correndo risco ainda no Brasil, não é que nem o caso Epstein, que o traficante, o explorador sexual já está morto. As vítimas não estão correndo tanto risco comparado ao fato de que se ele estivesse vivo. O traficante do Brasil está vivo. Sua família também que é envolvida com isso, alguns estão vivos. Ele tem ajuda para aprontar. As vítimas correm risco. Os depoimentos precisam ser coletados com mais detalhes e as coisas precisam ser esclarecidas e especificadas antes que alguém seja assassinado ou morto por eles, ou internado ou sequestrado. Não duvide de nada, gente. São gente extremamente perigosas. Eu sinto que eu corro risco. Enquanto o judiciário não abre o processo, eu não acesso meus bens ou indenização. Eu gostaria de estar pagando uma equipe de seguranças para mim. Infelizmente, não posso ainda. Né? Não tenho acesso ao que ocorreu em processo. Até a rescisão de meu pai, que eu tenho direito como herdeiro, ainda não acessei. E as bens de rescisão e de indenização por estupro, pela tortura, pela violência psicológica, pelo nível de calúnia, difamação, né, crimes contra a honra, a minha imagem ao meu nome que essa gente proferiu. Muito grave que está ocorrendo. Só para deixar claro a vocês, é isso que eles vão estar fazendo nas próximas semanas e meses.
Não se assustem, não duvidem. Em breve vocês vão conhecer o rosto desses agressores sorrindo. A forma doentia, perversa e psicopata deles é a mesma. Sorrindo, brincando, zombando. Olha, e depois diz que eu estuprei. A pessoa falando comigo no trabalho. Se eu for no refeitório de almoço, fazer meu horário de almoço, almoçar durante o trabalho, algum agressor vai lá tentar sentar na mesa e fazer vídeo. E fingir que está almoçando comigo, que está interagindo, tendo algo comigo. Para que eu não possa processar ou perca a credibilidade do testemunho que eu tenho a dar contra essas pessoas. Eu sou um sobrevivente de uma rede de tráfico humano e exploração sexual. A nível não só nacional, internacional, gente. Esse indivíduo, além de pretender me internar, o plano era que a internação desse certo, desde 2016, 2017, que esse Jair Messias Bolsonaro já faz parte desse esquema, ou tentava ajudar esse Epstein, como nesse caso do Isidório, porque ele precisava me traficar para outro país, para resolver essa demanda devido a essa tecnologia que eles tinham lá. Só para vocês terem uma noção. Desde de certo tempo, há muito tempo, essa pessoa tenta e premedita minha internação alegando que eu seria louco, utilizando gente do judiciário, né, essa advogada que tenta fingir que é minha advogada e faz parte da rede criminosa, essa Alicia Silva, para fingir que é minha advogada ou suposta responsável, para me internar. Depois que eles conseguissem internar na clínica de dependentes químicos, uma pessoa que não se droga numa clínica de drogados, né? Imagine, centro de recuperação para dependentes. Depois que eu fosse internado e eles divulgassem isso, olha, fulano não tá vindo mais para a faculdade porque foi internado. Na rua fulano foi internado, não vai aparecer mais aqui não. Depois de alguns dias ou semanas eu ia ser levado para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro iam me traficar para essa situação em outro país. Que bom que no meio do caminho desse planejamento de articulações entre esses traficantes, um morreu lá nos Estados Unidos mesmo, né? Que é esse Epstein. E que bom que esse caso foi descoberto antes de alguma dessas práticas serem bem sucedidas. É o que eu não sabia. Hoje eu compreendo do que é que eu sou vítima, até onde eu sobrevivi e por que a tamanha gravidade de certas acusações. Não é porque isso repercutiu esse ano, gente, ou que está repercutindo, né, no mundo, essas fotos, esses vídeos do caso, não, que eu estou falando isso ou fazendo apologia, né, para, vamos dizer assim, para prejudicar alguém ou me beneficiar. Não. Só foi divulgado esse ano justamente por causa dessa demanda investigativa e que esses dados não podiam vir à tona logo, porque ele alegava que ia favorecer outras pessoas. Ele não queria que o nome dele fosse associado ao Epstein. Até os próprios americanos já responderam um processo de conspiração política, porque o cara perdeu um processo lá nos Estados Unidos. Então ele tenta dizer que estão tentando associar ele a essa rede de tráfico, né, para que o outro não seja acusado, o presidente de lá não seja acusado, o Taiwan não seja acusado, que ele é vítima de conspiração política. Ele se aproveitou do fato de que ele sabia que o presidente de lá tinha a foto abraçado com Epstein para tentar dizer que era esse presidente que fazia parte disso aqui. E eu, na época, me policiei no que falar, porque eu tenho que saber o que falar de forma verdadeira. Não é por causa de foto ou um vídeo solto ou isolado que eu vou falar determinada coisa sobre uma pessoa. Porque eu já fui vítima de fake news e sou. Do mesmo jeito que eles tentam manipular fotos e vídeos minha, né, colocando estupradores perto de mim. Ou dizendo que eu reconheço eles ou tive algo com eles sem ter. E eles filmando, fazendo vídeo e tirando foto para criar fake news. Ele precisa escapar da cadeia de alguma forma e ele precisa acusar políticos no Brasil e políticos lá nos Estados Unidos. E famosos também. Por isso que todo mundo é investigado por
conspiração política por causa das mentiras dele.